Olá pessoal, começa mais um Criminal Simples Podcast. Sou Augusto Rodrigues, especialista em ciências criminais. E eu sou o Khalil Hashim, advogado criminalista e bacharelando na primeira turma de criminologia do Brasil. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial, que é o professor José Flávio, que ele é especialista em execução penal. Olá professor, como vai? Olá Augusto, olá Khalil, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz em poder falar criticamente com a execução penal com vocês. Fico honrado pelo convite. Eu sou José Flávio, professor de execução penal, pós-graduado em Direito Penal e Criminologia pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-graduando em execução penal pelo curso C, inclusive curso onde eu dou aula atualmente também, né, tanto na pós-graduação quanto na assinatura do SEI. E também tem meus cursos próprios de cálculo de execução penal, fórmula da defesa, enfim, sempre na busca de transmitir conhecimento crítico e de qualidade para quem realmente precisa e com o objetivo maior de ajudar a liberdade das pessoas. Maravilha! Professor José Flávio, mais uma vez obrigado por ter aceitado esse convite. Hoje vamos falar sobre as perspectivas da execução penal para o ano de 2023, com o novo governo que foi eleito, considerando que algumas decisões relacionadas à execução penal dependem do chefe do executivo, como o indulto e a comutação passam pelo chefe do executivo, então vamos aí discutir algumas perspectivas para o próximo ano com o novo governo. Confira agora no Criminal Simples Podcast. Então, José, a respeito do nosso tema, eu percebo que o indulto, assim como alguns outros institutos, a saidinha temporária, né, alguns aí são alguns institutos um pouco polêmicos e muitas vezes até acabam sendo, de certa forma, injustiçados na nossa mídia, né? Então, acredito que talvez um pouco antes da gente entrar nesse prognóstico mais prático aí a respeito do governo, será que você não poderia trazer um pouco para nós assim o que realmente é um indulto e qual o objetivo desse instituto na nossa legislação? Maravilha, Khalil, maravilha. Agradeço pelo convite de poder e ter a oportunidade de falar aqui com vocês. O objetivo, né, do indulto da comutação, ele é um só, tá? Ele é um só. É um controle do Poder Executivo para com o Judiciário, exatamente para conter o avanço do poder punitivo, para conter a lotação prisional, para conter a punição de penas proporcionais, para conter esse judiciário que cada vez acaba punindo muito, muito mesmo, tá? Isso tanto com base no aval legislativo, ou seja, naquelas penas que vão se recrudescendo cada vez mais, nas penas que vão se recrudescendo não somente por conta da própria norma, mas por conta do avanço jurisprudencial que vai tomando proporção e sempre, ou melhor, quase sempre justificando o recrudescimento de penas base, com isso exacerbando as penas e aumentando o tempo de aprisionamento. Então, o indulto é uma hipótese de extinção da punibilidade, como nós já sabemos. A comutação, por sua vez, tem duas vertentes ali, uma delas que fala que é indulto parcial, que essa é predominante STJ, STF e também na própria doutrina, mas também tem uma parte da doutrina encabeçada pelo professor Roig que defende que, na verdade, a comutação ela é uma espécie de mutação da pena. E a partir do momento que a gente enxerga a comutação como uma espécie de mutação da pena e não de extinção da punibilidade, extinção ainda que parcial, nós podemos trabalhar em uma dilatação das hipóteses em que pode se inserir a comutação de pena. Depois, se vocês quiserem, a gente pode se aprofundar um pouquinho mais sobre essa temática. Mas assim, o indulto, ele não tem nada a ver com o indulto natalino que a gente está falando, aquela saída temporária. Não é nada disso, não é nada disso. O indulto é causa de extinção da punibilidade. A saída temporária é um instituto desenvolvido pela legislação da execução penal que busca, que tem o objetivo, isso está na exposição de motivos, não sou nem eu falando, é o próprio legislador, que ela tem o condão de mitigar os efeitos nocivos
do aprisionamento prolongado. Então, tá vendo as duas distinções? São duas distinções, são duas questões extremamente divergentes. Uma coisa é o indulto, que vai extinguir a punibilidade, a computação que vai abrandar o tempo de aprisionamento, modificando uma pena que já foi aplicada com o trânsito em julgado, ou ainda que para acusação, esse é um ponto legal a se levantar. E depois nós temos o indulto, aliás, a saída temporária, que ela tem o propósito de aproximar aquela pessoa que cumpre pena de sua família, de práticas sociais e etc. Né? Não quer dizer que essa pena vai estar extinta. Não, é simplesmente no regime semiaberto ou aberto que essa pessoa vai ter a oportunidade de sair daquela instituição e ter acesso à sua família. Porque nós sabemos, as visitas não são suficientes. O contato por seus familiares não é suficiente, né? Precisamos de algo a mais, sempre exatamente com o propósito de cumprir o artigo mais desrespeitado da LEP, que fala da reintegração social, né? Que o próprio Estado tem o dever de harmonicamente conduzir essa pessoa à reintegração social. Não falamos nem sequer em ressocialização, né? Eu sei que aí na sociedade, até já vi forças policiais, enfim, é comum ter essa confusão entre o indulto e a saída temporária, né? Como você mesmo citou. Mas quando se fala do indulto natalino no decreto presidencial, é justamente essa hipótese de extinção de punibilidade que tradicionalmente o chefe do executivo vai proferir no final de ano, né? Mas sim por uma tradição, tradição, né? Você falou exatamente a palavra certa, tradição, costume. Não obrigatoriamente precisa ser no Natal, tá? O indulto não tem ordem, não tem mandamento constitucional que obriga o presidente da República a dispor do indulto naquela data específica. Não. Justamente com a ideia de, dentro daquelas hipóteses que estão ali descritas no decreto presidencial, a extinção de punibilidade, né? Caso o apenado ele atenda aqueles requisitos, né? Eu vi, parece que não só no Brasil tem essa tradição de indulto natalino, nos Estados Unidos também, né? Parece que o presidente da República lá também costuma expedir espécies, né, desses indultos coletivos, vamos chamar assim, né, nesse período de final de ano. Né? Então, o Biden, né, John Biden, ele indultou as penas de uso de drogas recentemente. E não precisou nem esperar o Natal para isso. Não é? Verdade. Lógico, é uma ordem federal, uma ordem do presidente da República, que indultou aquelas determinadas penas, inclusive cumprindo uma promessa de campanha, que na verdade vai ter um efeito maravilhoso, vamos dizer assim, a essa população criminalizada que foi condenada lá nos Estados Unidos por conta do consumo de drogas. Afinal, nós estamos lidando com o consumo de drogas, aqui a gente está falando tanto recreativo quanto o uso de drogas medicinal, de condutas que não ferem em nenhuma hipótese bem jurídico nenhum, tá? É uma autolesão. Nós estamos falando em privacidade, intimidade, em autolesão, dignidade da pessoa humana, tá? Inclusive, o próprio John Biden confirmou. Vamos lá, vou fazer primeiro um prognóstico. A gente está fugindo um pouquinho do tema, mas olha que curioso. O John Biden falou o seguinte: a guerra às drogas foi extremamente prejudicial. A guerra às drogas, ela não serviu para nada senão para machucar pessoas, prender pessoas. E a ideia é a seguinte: próprios Estados Unidos foi o precursor de todo esse diálogo contra as drogas. Eles tinham o seu objetivo, tá? Econômico, mercantil, de controle. Eles internacionalmente, a guerra às drogas só surgiu por causa dos Estados Unidos. E o Brasil Governo Nixon. Nixon, exatamente. E assim, somente o Brasil não tinha nem algumas espécies de droga aqui no Brasil, e a gente já estava proibindo antes mesmo sequer da droga entrar aqui, sabe? Então, a gente não olhou para o nosso país, a gente simplesmente replicou algo que veio de outro estado soberano, que o Brasil, né, acaba copiando muita coisa ruim de lá. Eu falo que muita coisa boa que tem lá não é copiada, mas as coisas ruins sempre são replicadas e não precisa nem questionar. Afinal, eles disseram, a gente tem que copiar,
Se eles disseram, se eles estão fazendo, tá certo. Essa é a ideia. Eu achei muito interessante que ele, no discurso dele, que ele concedeu esse perdão, né, que o pessoal chamou as condenações federais, ele reconheceu os efeitos maléficos dessas condenações, né, de guerra às drogas, que realmente atrapalha. Muitas vezes uma pessoa condenada pela simples posse de maconha vê impedimentos práticos ali para conseguir empregos, para conseguir moradia, para conseguir, né, acesso aos estudos. E, enfim, ele reconheceu, inclusive, ele termina o discurso falando que muitas vidas foram estragadas, né, pela forma errada como eles lidaram com as drogas, e chegou a hora de consertar isso. Então, veja que interessante, né, o país que foi o precursor da guerra às drogas na comunidade internacional, reconhecendo que talvez esse não seja o melhor caminho para lidar com a situação, né? Felizmente, e aí a gente já pode anunciar, na verdade, o crime de uso de drogas ou o crime de posse de drogas para consumo pessoal aqui no Brasil, ele não é punido com pena de prisão, não é punido com pena de reclusão ou detenção, a pena de advertência, tem suas prestações, etc. Inclusive, tem um julgado extremamente interessante no STF, em que os próprios ministros, e é recente, tá? Esse julgado fala o seguinte: relatoria do ministro Edson Fachin, segunda turma do STF, acompanhado pela maioria, eles decidiram expressamente dessa forma. Inclusive, foi a questão paradigma para afastar, para permitir a concessão do parágrafo 4º, né, do tráfico privilegiado, da redutora do parágrafo 4º, aqueles que tinham prévia condenação pelo artigo 28. Ou seja, aquele, uma vez condenado por crime de posse de drogas para consumo pessoal, se eventualmente, futuramente, viesse a cometer o crime de tráfico de drogas, ele poderia sim ser, vamos dizer assim, para ele ser aplicado o parágrafo 4º do artigo 33 e ter aquela redução com afastamento de hediondeiro do tráfico, etc. Esse foi o precursor, exigindo, inclusive, justificando exatamente que o crime anterior de posse de drogas não geraria reincidência para fins do artigo 33. A despeito de se tratar de crime. E aí que está o ponto crucial, que eu acho que está tendendo a se tornar um overruling, uma mudança de precedente. O STF, o STJ, antes disso, tinha um posicionamento de que artigo 28 é crime, certo? Somente houve uma despenalização, mas nesse julgado, eles inclusive fazendo referência ao recurso extraordinário que está em pauta no STF, que vai decidir sobre a descriminalização do uso de drogas, o próprio STF falou, segunda turma, acompanhado pela maioria, a partir do momento em que o crime do artigo 28, que a conduta tipificada no artigo 28 do preceito secundário sequer dispõe de uma punição de reclusão ou detenção, olhando para a exposição de motivos do próprio Código Penal, nós sequer temos crime. Portanto, o artigo 28 não é crime. E, não sendo crime, não gera reincidência. E aqui a gente começa a criar alguns desdobramentos a respeito disso, tá? Um deles é a própria não aplicação a possibilidade de aplicação do parágrafo 4º, e a outra, inclusive, é que a conduta sequer pode resultar em falta grave na execução penal. É um tema curioso, tema interessante, mas desde já eu faço um adendo. Talvez a gente aqui, né, no Brasil não tem essa cultura de condenar, ao menos prender pessoas pela posse de drogas para consumo pessoal. Isso desde 2006, governo Lula, apesar de que o governo Lula, lá em 2006, que trouxe a pior legislação possível quando a gente está lidando com tráfico de drogas, com lei de drogas, com guerra às drogas. Afinal, uma pena base é de 5 a 15 anos. A pena em abstrato combinada ao crime do artigo 33 é de 5 a 15 anos. Acredito eu que isso será corrigido ao longo desse governo, tá? Uma vez que ele foi eleito, eu acredito que essas questões vão ganhar mais enfoque, vão ser melhor trabalhadas, melhor discutidas, apesar do nosso Congresso Nacional estar recheado de punitivistas.
Acho que foi uma das propostas dele, inclusive, né, revisar a lei de drogas, que inclusive foi muito utilizada pelo candidato do outro lado para, de certa forma, espalhar um discurso mais alarmista aí a respeito das drogas, né? Perfeito. É isso mesmo. Voltando ao tema, eu vejo que também na mídia existe aí uma mistura, de vez em quando, de três institutos, né? Os três que a gente vê previstos juntos na legislação, né? O indulto, a graça e a anistia. Acredito que o nosso tema hoje seja o indulto, mas você quer trazer algumas diferenças básicas, assim, só para o pessoal não confundir? Tá, vamos lá. Anistia é de origem do poder legislativo, então vai se votar no Congresso Nacional a lei de anistia, ou anistia que já lida não com penas, mas com fatos, tá? Portanto, a anistia pode ser inclusive antes do trânsito julgado, sem nenhum problema. Então, é um mandamento do legislativo. A graça e o indulto são de ordem do presidente da República, do Poder Executivo. A graça é o indulto individual, tido a parte que foi a concessão para o Daniel da Silveira. Por exemplo, ali é uma graça, né? O indulto individual. Enquanto o indulto é coletivo, certo? O indulto ele é coletivo, ele lida com penas, tal como a graça, mas ele não tem uma pessoa em específico para indultar, certo? Mas sim penas em abstrato a partir do cumprimento de requisitos objetivo e subjetivo. Lembrando, tudo na execução penal lida com objetivo e subjetivo. O objetivo é o requisito temporal, um critério palpável, construível e é analisável de forma objetiva, tempo, certo? Inclusive, a gente pode até falar de multa aqui, porque não é subjetiva a multa. Ou pagou ou não pagou, ou demonstrou hipossuficiência ou não demonstrou. Mais ou menos isso. A análise da hipossuficiência, inclusive, eu acredito que tem que ser presumível, tá? Presume-se que todas as pessoas que cumprem pena no Brasil são pobres e não têm condições de pagar a pena de multa, por mais singela que ela seja. Por outro lado, nós temos o requisito subjetivo que analisa o comportamento carcerário. Ele é tido durante toda a execução penal ou durante alguma análise específica de tempo, como por exemplo no caso do indulto. Normalmente o indulto ele prevê isso de forma costumeira, que essa pessoa tem que ter tido um bom comportamento carcerário no último ano, últimos 12 meses retroativos à data base do indulto, 25 de dezembro de cada ano, o Dia das Mães, qualquer data que seja. Então, lembrando, anistia, legislativo, tem por objetivo um fato punível, não precisa nem de sentença. Graça, indulto, pode ser, aliás, lida com pena, não lida com fatos e precisa pelo menos de uma sentença de primeiro grau, trânsito julgado por acusação, e aí o decreto provisional que vai te apresentar as regras específicas para isso. José, fizemos aqui uma conceituação do indulto, uma diferenciação em relação à saída temporária, que é comum na sociedade ter essa confusão, mas na lei de execução penal e até mesmo no entendimento da jurisprudência, quais seriam os requisitos para que o apenado tivesse direito a esse indulto? Normalmente é só o chefe do executivo que já determina, já tem alguma predisposição ali na lei de execução penal para ter o direito a esse benefício? Como é que você pode definir esses requisitos? Augusto, fico muito feliz por você ter feito essa pergunta, inclusive da forma que você fez. Se me permite, antes de mais nada, acredito que a partir do momento que a gente trata um direito como benefício, a gente cria hipóteses de afastamento desse direito, né? Então, é um trabalho que eu levei muitos anos para construir, inclusive, e acabou sendo, vamos dizer assim, uma bandeira levantada lá pelo perfil Puxando Pena e por mim, que toda vez que eu venho fazer uma apresentação, uma exposição, venho conversar com alunos, eu defendo isso. Direito não é benefício, tá? Não estou querendo te corrigir, nem nada disso, Augusto, por favor, mas assim... Não, Zé, é excelente fazer esse disclaimer, né? É um vício de linguagem. Chamar
direito, de benefício, é vício de linguagem. Até aqueles que mais estudam execução penal, mais estudam criminologia e direito penal como você, acabam cometendo esse deslize por conta do vício de linguagem. E é reforçado constantemente pela mídia, né? É tratado como se fosse um benefício, né? Aí que tá. A partir do momento que você trata um direito na execução penal, um direito no processo penal, um direito no próprio direito penal, nós estamos dando aso, criando uma brecha para que ele seja afastado. A partir do momento que você trata isso como benefício, você fala, mas é um benefício, eu posso não conceder. Mas, quando nós estamos falando de um direito, a gente pode exigir o cumprimento desse direito e não de um benefício. O benefício fica ao encargo de quem está concedendo ou não. E é por isso que é tão importante falar direito. Então, peço escusas aí por esse adendo, mas vamos então passar para o que gera então esse indulto por comutação. Quais são os requisitos? E aí que tá. É de competência exclusiva do presidente da República. Beleza, isso a gente já sabe, né? O presidente da República, ele tem a discricionariedade, ele não é vinculado, não é um ato vinculado, é um ato discricionário. Ele pode dispor com base na oportunidade, no seu mero convencimento, tá? Ele pode dispor de indulto de uma forma extremamente ampla. Só que ele tem ainda assim limites. Por exemplo, ele pode delegar a possibilidade de concessão de indulto e comutação de pena? Ele pode sim delegar, tá? Ele pode delegar exclusivamente para o AGU, salvo engano, né? É isso. Ele pode exclusivamente delegar para o advogado-geral da União e somente ele. Aliás, para o ministro da Justiça e o AGU, tá? É o ministro da Justiça e o AGU. Então, ele podendo delegar para essas autoridades. Apesar disso, essa prática não é muito comum. Aliás, eu nunca vi acontecer. Normalmente, o presidente da República edita o decreto e o ministro da Justiça assina junto, beleza? Normalmente, essa é a prática. Mas aí que tá, eu quero trazer para vocês outros limites e outras, talvez, curiosidades que devem nos acompanhar em toda análise de indulto e comutação. E aqui eu vou fazer referência à ADI 5874, que eu acredito que tenha na história recente do STF, seja o melhor dos melhores julgados que a gente consegue trabalhar o indulto e a comutação de pena, porque ali ele definiu vários contornos, inclusive deu aso a outras justificativas, eu vou tratar com vocês mais adiante também. Por exemplo, o indulto, né, ele é atribuído, ele foi construído pela Constituição Federal, e isso já, né, historicamente, é a clemência do soberano, né, essa é a justificativa. Então, a Constituição dispõe o indulto e a comutação como forma de evitar o arbítrio e desrespeito dos direitos fundamentais da pessoa humana, tá? Isso não sou eu que estou falando, isso é o STF falando, é a melhor doutrina que foi construída ao longo de tantos anos aí falando. Ou seja, ela é um controle do executivo para com o judiciário, como eu apresentei pouco tempo atrás aqui. É de competência exclusiva do presidente da República, pode ser delegado. E esses critérios, e aí que tá, essa talvez seja o fator primordial quando a gente está lidando com indulto e comutação. Os critérios, os requisitos são pautados pela conveniência e oportunidade do presidente da República e eles devem observância exclusiva à Constituição. Exclusiva à Constituição. Se decreto de indulto e comutação de pena dispor de uma forma tal que confirma o que está dito na Constituição, respeita os limites constitucionais, mas ele é ilegal ou ofende uma construção jurisprudencial dominante, não tem problema. O indulto e a comutação, o decreto, ele é válido. E aqui nós estamos falando, por exemplo, do artigo 40 da Lei de Drogas. Nós estamos falando do 44 da Lei de Drogas. Nós estamos falando, por exemplo, em que um decreto de indulto e comutação de pena permite a concessão de indulto e comutação para o crime de associação para fins de tráfico. É um crime que não é hediondo equiparado, não está previsto no rol
do artigo 5º lá da Constituição Federal. Mas tem uma vedação legal expressa impedindo a concessão de indulto para o artigo 35. Mas o presidente da República não está adstrito à legislação. A partir do momento que a gente está falando de um mandamento constitucional, é simplesmente a Constituição que tem que ser respeitada. Pode esse decreto de indulto e comutação ser ilegal, mas ele não pode ser inconstitucional. Ou seja, ele pode sim dispor de tal forma que o artigo 35, a crime de associação para fins de tráfico, seja indultado. Tá? Inclusive, tem reclamação da STF, espantosamente julgada pelo próprio ministro Fux, que confirma isso. É um caso extremamente curioso que tem recepção nos tribunais de piso, tem recepção nos tribunais, no STJ e no STF. Pouca gente sabe. Os juízes, inclusive, da execução penal e até mesmo a STF, a STJ, acaba encontrando algum empecilho para essa visão. É lógico que a gente precisa sempre bater e questionar essa jurisprudência, não é? Afinal, os critérios, os limites de indulto e comutação já estão colocados à mesa. E há também aqui um outro limite. E aí não é basicamente jurisprudencial, mas tem fundamento no Estado Democrático de Direitos. Tem fundamento também na própria Constituição que garante esse Estado Democrático de Direitos. E aqui eu me valho da palavra, da doutrina do professor Eugênio Rosa Faroni, que ele entende ser possível uma anulação judicial do indulto em uma situação extrema, como, por exemplo, no caso em que o presidente concede indulto para facilitar a quebra da ordem constitucional, beneficiando quem incita a violência. E aqui eu faço uma pergunta para vocês. Na nossa história recente, aconteceu algum indulto que, por acaso, o presidente da República fez exatamente para facilitar a quebra da ordem constitucional, beneficiando alguém que incita a violência? Foi o cara Augusto, o cara Calil. Que familiar, né? Parece que recentemente eu vi um caso de algum deputado que ficou incitando quebra da ordem constitucional, incitando violência contra ministros da nossa Suprema Corte e também incitando a volta do arbítrio, né? Como o AI-5, que foi um dos períodos mais arbitrários da nossa história. Olha, eu acho que eu tô lembrado disso, que teve um deputado que foi condenado por isso, né, e teve um indulto, a graça constitucional do nosso presidente, a fim de afastar essa condenação sobre o argumento de que era a liberdade de expressão, né, pedia exatamente a destruição do Estado Democrático de Direito. E aí que tá, Augusto? Outra técnica que eu defendo. Se ele tivesse simplesmente ficado calado e nada dito a respeito dos justificadores da concessão da graça do indulto, não estaríamos tendo esse problema e essa discussão. Afinal, o indulto e a comutação, a graça, ela não precisa ser justificada. O presidente da República pode fazer porque ele quiser e ele não precisa trazer os motivos para isso. Certo? Não precisa ter motivo para concessão. Mas, a partir do momento que ele justifica, e essa justificação está tendendo ou indicando uma quebra da ordem constitucional, aí a gente começa a tratar de outras questões, de desvio de finalidade da sua atuação, desvio de finalidade daquele direito que ele reconheceu à graça. Então, ele fez questão de conceder essa justificativa, né? Exatamente, ele fez questão, e não precisa. Se ele tivesse ficado em silêncio, nada dito a respeito, talvez a gente não tivesse tendo essa conversa. Afinal, não precisa de justificação. Mas a partir do momento que você justifica, você precisa trazer um motivo razoável. E não um conforme que conforma ou que justifica uma quebra à ordem constitucional. Ou seja, na minha concepção, se eu fosse ministro do STF, e aqui fica também a minha singela recomendação, esse decreto de graça, ele tem que ser anulado. Ele é inconstitucional, por conta da quebra à ordem constitucional.
Esse decreto... Vamos colocar nomes aqui, então, já que esse podcast vai ficar para a posteridade. O presidente Bolsonaro concedeu a graça ao Daniel da Silveira. Inicialmente, eu concordei com esse indulto. Falei, olha, isso antes de ler, tá? Isso antes de ler o decreto de graça. Falei, olha, ele não precisa justificar. E ele tem a discricionariedade. Essa foi a minha primeira impressão. Só que eu fui ler o decreto. E lá ele ofende o Poder Judiciário. Ele desconstrói a autoridade do Poder Judiciário. Logo, ele tem uma finalidade de quebra à ordem constitucional, quebra a tripartição dos poderes, quebra a ordem democrática. Ele afirmou, inclusive na mídia, né, que do ponto de vista dele, ele estaria concedendo essa graça, né, esse indulto, por não concordar com a condenação, né? Porque do ponto de vista dele, aquela condenação seria uma condenação ilegal e por conta disso ele estaria concedendo esse instituto. Mas a gente sabe que a condenação foi legal, né? Nós sabemos, ele cometeu o crime, mas a condenação foi legal, tá? A condenação do STF em instância única, né, foi ilegal. Nessa é a minha visão, como jurista e como estudante de direito processual penal e como criminólogo, né? Foi legal, você quer dizer, né? Ilegal. Só que aí que tá, existe um controle, existe uma ordem a ser cumprida, existe um respeito às instituições, um respeito à forma que deve ser cumprido. E ele desrespeitou essa forma, sequer tinha trânsito em julgado dessa condenação. Então ele concedeu no dia seguinte da condenação, 2 dias depois que seja, e assim, ele pulou todas as etapas. Ok, vamos fazer então conforme a regra do jogo, não contrária à regra do jogo. Ordem, a forma é direito. Precisamos respeitar a forma também, não é? Só acho que é importante fazer esse disclaimer até, aproveitando que você puxou essa aba, vamos chamar assim. Por que você entende seria legal? Pela questão da forma como se deu o inquérito, para aquele entendimento se tinha sido ou não um crime continuado, se havia ou não um estado de flagrância ali. O crime permanente, né, que eles usaram para justificar a prisão em flagrante, né? Isso, só fazendo do meu ponto de vista, foi um absurdo, né? Mas... Exatamente. Eu tô contigo nessa, Calil. Inclusive, acho que você consegue me ajudar muito mais nisso daí. Porque um dos motivos também que se justifica a ilegalidade dessa condenação é que é uma ação penal única, né? O próprio é ato cometido contra uma instituição e, na verdade, assim, o STF, de fato, agiu como investigador, como acusador e como o juiz que condenou. E a gente, no Estado lógico, ninguém tá falando aqui que ele não praticou crime, ele praticou crime, ele incitou a violência. Salvo engano, ele falou até para ir na casa, para tacar fogo na casa dos ministros. Isso é uma incitação. E ele, uma pessoa pública, fazendo e praticando atos desse tipo, né? Além da quebra de decoro parlamentar, nós temos, logicamente, esse viés contrário à própria ordem constitucional. A gente está se referindo mais ao devido processo legal ali, né? Que não sim, exato. Só que aí que tá, existe também um processo legal que deve ser respeitado, que é o que a gente defende. A gente não pode simplesmente justificar uma ilegalidade com base numa ilegalidade, né? Nós aqui, técnicos, estudiosos e vamos dizer assim, cientistas, né? Nós temos que tratar conforme as regras do jogo. A gente não pode defender uma coisa simplesmente por ideário político. Não é isso, não é? A condenação foi ilegal. Só que, a partir do momento que o presidente da República justificou os motivos, se ele simplesmente tivesse falado a condenação foi legal por conta do desrespeito, aí são vários os motivos pelos quais essa condenação ao Daniel da Silveira foi legal. Se ele tivesse simplesmente se limitado a isso, tudo bem, mas não foi só isso, né? Ele se excedeu, ele deturpou um pouquinho
esse decreto de graça. Foi uma sucessão de erros ali, né? Então, exato, um erro justifica o outro? Nunca justificou. Uma agressão justifica a outra? Também não, sabe? E aí que tá. Eu acredito que enquanto esse decreto de graça indica também uma preferência, uma predileção àqueles que, logicamente, comungam de sua visão política. Por outro lado, nos 4 anos de governo dele, ele editou 4 decretos presidenciais. Aliás, esse de 2022 nós não temos ainda, né? Mas ele editou nos últimos 3 anos decretos de indulto e comutação, aliás, de indulto, que não beneficiam ninguém. Não beneficiam ninguém, não atinge ninguém. Então, o objetivo do indulto, e aí ele, tudo bem, ele pode fazer isso, tá? Ele não é obrigado a editar a norma de indulto e comutação. A própria Alessa, que é defensora pública em Minas Gerais, se não me engano, ela falou o seguinte, Alessa Veiga, tá? Grandíssima jurista e pensadora de execução penal. Ela, enquanto trabalhava na comissão, e eles formavam sempre uma minuta de decreto de indulto e comutação. E essa minuta, ela é desrespeitada, ela não é seguida desde o governo da Dilma. Aliás, desde o governo Temer, né, que o primeiro, feito pelo Alexandre de Moraes, trouxe uma individualização das penas. Inclusive, eu vou confessar para vocês, eu gosto dessa ideia de individualizar condutas. Eu gosto dessa ideia. Lógico, dificultou um pouquinho mais a concessão de indulto e comutação, mas eu gosto dessa ideia de trazer o olhar para aquele cenário pontual. Então, por exemplo, até a Dilma, nós tínhamos decretos que simplesmente dividiam entre os crimes impeditivos e não impeditivos. Nós, depois disso, né, depois do golpe do Temer, o ministro Alexandre de Moraes, ele trouxe um pouquinho mais de especificidade para esse decreto de indulto e comutação. Ele começou a delimitar entre crime com violência ou grave ameaça ou não. Ele trouxe, inclusive, a hipótese de possibilidade de indulto e comutação para o artigo 33, parágrafo 4º, né, que é o tráfico nomeado como privilegiado. E, além disso, também trouxe um olhar ainda mais atento às mulheres. Nem a ex-presidente Dilma trouxe um olhar específico às mulheres e o Temer foi capaz de fazer isso, tá? Inclusive um bom olhar, que inclusive ajudou, e aí também tem todo um cenário das regras de Bangkok de 2016, Estatuto da Primeira Infância de 2015, tem todo esse cenário. Mas, logicamente, ele que foi quem trouxe essas visões, certo? E não a presidente mulher, nossa presidenta. E a respeito desses prognósticos, você quer fazer repassar, assim, fazer um apanhado do mérito, assim, desses decretos aí nos últimos 20 anos, vamos chamar assim, ou dos últimos 4, 5 governos, enfim? Eu até tenho aqui um estudo que eu realizei, que foi mais ou menos uma análise geral a respeito dos indultos, e aí desde 2002, salvo engano. Mas o que eu tenho a dizer? Em 2005, nós tivemos o primeiro indulto. Aliás, 2006, nós tivemos o primeiro indulto que não foi condicional. Antes disso, os indultos eram condicionais. Ou seja, aquela pessoa ela tinha que cumprir um determinado requisito, um período de prova para que o indulto fosse aperfeiçoado. Essa era a nomenclatura dada aos decretos ali. Então, por exemplo, hoje reconhecer esses indultos é praticamente impossível. Afinal, as situações já mudaram muito de lá para cá, não é? E outra, indulto condicional, você condicionar a um prazo posterior à concessão do indulto acaba sendo um pouco complicado. De 2006 até 2013, ou seja, aliás, em 2006 para 2007 nós tivemos uma mudança também, em que antes o inciso 1º do artigo 1º limitava uma pena de 6 anos, certo? Uma pena de 6 anos. Logo em 2007 esse limite foi aumentado para 8 anos. Então,
penas até 8 anos poderiam ser indultadas, isso naquela regra geral, tá? Eu trago sempre as regras gerais, por exemplo, o artigo 1º, início 1º é a regra geral do indulto da computação, via de regra, né? Então, pelo que você citou, até então, nesse decreto de 2006, penas superiores a 6 anos já não eram indultadas, ele tinha esse limite. Não, tinha possibilidade de concessão de indulto, só que aí eram outras regras, não incidia na regra geral, tinha uma análise específica um pouquinho maior na concessão, tá? Não quer dizer que penas acima de 6 anos não pudessem ser indultadas, mas podiam desde que cumpridas outras regras também. Então o funil ia se abreviando, né? Tinha um filtro. Só que essa é a regra maior. geral. Exato, exatamente. Então, de 2007 a 2015, na verdade, nós não tivemos nenhuma mudança significativa. Por quê? Porque essa minuta era encaminhada e era acolhida pelo presidente, tá? Pela presidente Dilma e pelo presidente Lula. Essa minuta que era encaminhada anualmente, tá? Ela era acolhida. Não quer dizer que eles não poderiam dispor de forma contrária. Poderiam, muito bem. Inclusive, o próprio Temer já fez isso. Ele olhou para aquela minuta e falou, ou o ministro Alexandre de Moraes, que era o ministro da Justiça à época, o ministro Alexandre de Moraes olhou para aquela situação e falou, olha, não é o caso. Vamos trazer mais regra para isso aqui. Vamos individualizar as condutas um pouquinho mais. E aí surgiu, então, em 2006, o primeiro decreto, que daí ele esqueceu de dispor de computação, só dispôs sobre indulto, mas ele esqueceu mesmo, acho que foi uma falha, um erro, foi exatamente por tentar mudar essa questão. Ele não dispôs sobre a computação, mas simplesmente sobre o indulto, e individualizou as condutas, trazendo um requisito maior para concessão para aqueles crimes com violência ou grave ameaça, e também especificou a questão do tráfico privilegiado. E aí ele divergiu de forma muito positiva em 2017, que ele fugiu do ano do Natal e dispôs comutação e indulto no Dia das Mães. Muito legal, foi uma prática muito boa que tende a se repetir nos próximos anos aí do governo Lula. Inclusive, como eu disse para vocês, decreto de indulto e comutação não precisa respeitar uma data específica, não precisa coincidir com um evento, com o Natal, com o Dia das Mães, com o Dia dos Pais, etc. Não precisa, tá? Pode ser a qualquer dia, pode ser um sábado qualquer, sabe? Pode acontecer isso. Talvez tenha sido a partir daí que começou essa confusão, né? Saidinha do Dia das Mães, indulto do Dia das Mães. Exatamente, porque sempre coincidia. Enfim, daí tivemos várias mudanças durante o governo Temer. Também teve o de 2017, que é o que foi objeto pela LESP, aliás, a LESP não, pela Procuradora-Geral da República, nessa ADI 5874, tá? O decreto do Temer de indulto e computação de 2017, do final do ano, né? De indulto de Natal ali. Ele, então, previu várias possibilidades, inclusive não estabeleceu um limite de pena. Lembra que eu falei que era 6 anos, mudou para 8? Ele simplesmente não estabeleceu um limite. Poderia se conceder, independentemente do quanto da pena aplicada, desde que preenchido alguns requisitos. E foi objeto de ADI, essa questão, inclusive, o ministro, à época, relator Barroso, suspendeu a eficácia de vários artigos e incisos, e aqui levantando justificadores morais, inclusive sobre, tá indultando aqui crime de colarinho branco, que não pode, etc. Só que não é competência do judiciário fazer isso, ele estava legislando. Tanto é que essa medida cautelar que ele deu não foi referendada. O relator para o voto foi o Alexandre de Moraes, que abriu divergência, que inclusive citou trechos do próprio livro dele de Direito Constitucional para defender. Inclusive ele tinha até, vamos dizer assim, um conhecimento de causa. Porque, afinal, ele que no ano anterior editou e ele que deu aso às modificações de indulto e computação, tornando cada vez mais individual, sabe?
tornando cada vez mais as hipóteses individualizadas, né, olhando a natureza dos crimes, etc. Então ele decidiu muito bem, foi acompanhado pela maioria, inclusive essa Lei 5874 foi objeto já de reclamações, a partir, inclusive, do crime do artigo 35 e tornou-se possível, inclusive, um indulto ao crime de associação para fins de tráfico, por entender que o decreto de indulto e comutação não precisa estar condicionado à ordem jurídica vigente, não precisa respeitar a legislação, muito menos a jurisprudência firmada pelos tribunais. E no Bolsonaro, nós já sabemos, né? Nenhum decreto de indulto e comutação de pena válido de fato, simplesmente atingindo agentes de segurança pública e concedendo indulto humanitário. Indulto humanitário é uma balela, só pro forma, que não aplica a ninguém. Por quê? Antes de se atingir o indulto humanitário, antes de se conceder o indulto humanitário, concede-se a prisão domiciliar. Então, a partir do momento que você tem uma prisão domiciliar, você não precisa conceder mais o indulto humanitário e extinguir a pena e tirar essa pessoa da cadeia. É porque ele perde objeto, né? Perde objeto. Mais ou menos isso. A questão do Bolsonaro, que ele, durante o governo dele, ele concedeu esse indulto focado aos agentes de segurança, né? Não feriria até o princípio da isonomia? Ou você acha que está dentro do ato discricionário dele? Eu acho que está dentro do ato discricionário dele. Porque ele pode muito bem eleger um grupo de pessoas para serem beneficiadas ou terem esse direito a indulto e a comutação. Ele pode muito bem fazer isso. Ele é presidente da República, ele não feriu a isonomia a partir do momento que isso se torna um ato discricionário. Por exemplo, se o próprio presidente Lula excetuar os agentes de segurança pública, pode muito bem fazer isso e não fere o princípio da isonomia. Uma questão de política criminal, né? Exatamente, questão de política criminal. E ele, por exemplo, cumpriu o que ele fez, né, na campanha dele, né? Que era indultar esses crimes praticados por agentes de segurança pública no exercício da função. E essa questão do indulto humanitário, quer explicar mais ou menos um pouco como é que funciona? Qual que é a ideia dele? Olha, eu confesso que o indulto humanitário, ele é uma parte muito pouco estudada, tá? Na própria execução penal. Eu estava minutando um artigo sobre o indulto humanitário, depois eu comecei a atender ele por outro lado. Eu estava com o objetivo de escrever sobre a ampliação, exatamente porque o Bolsonaro somente dispôs do indulto humanitário, sobre a ampliação das formas de concessão de indulto, respeitando, logicamente, o mandamento constitucional, respeitando a decisão do presidente da República quando dispôs sobre indulto e comutação. Só que é o seguinte, o rol de doenças graves tidas e admitidas para a concessão do indulto humanitário é extremamente adstrito. Acaba-se sempre se lendo a concessão do indulto humanitário. Indulto humanitário é o perdão ou o indulto, a clemência do soberano concedida àquela pessoa que está no leito de morte. É basicamente a concessão do indulto para que ela venha morrer fora da unidade prisional. É mais ou menos isso, tá? É mais ou menos isso que se delineou. Precisa de laudo médico oficial, laudo perícia particular, os tribunais não têm aceitado, não têm admitido. O rol é taxativo, previsto no decreto presidencial. Alguns simplesmente se limitam a falar doença grave. E quais são essas doenças graves, né? Nós temos, inclusive, uma legislação, que, salvo engano, é a única legislação que fala sobre doenças no Brasil, que é aquela da Previdência. Que fala das doenças eleitas pelo INSS como doenças graves. Só que não necessariamente o presidente da República pode se valer dessa lei ou
tem algumas doenças extremamente graves, como esclerose múltipla, que não se enquadra nessa legislação, que não está previsto nessa legislação e que, por exemplo, poderia ser interpretado como uma doença grave do ponto de vista para concessão de indulto comutação, indulto humanitário, né? Então, na verdade, assim, Calil, você me perguntou uma coisa e eu te digo, indulto humanitário, acho que eu vi, enquanto assessor de juiz, e aí o Augusto pode até complementar, eu vi uma vez. Uma só. Em 10 anos, 4 anos enquanto estagiário de gabinete e agora 5 anos como assessor de juiz. Vi uma vez só. Era um caso extremamente complicado, que a pessoa estava sendo cuidada, não conseguia nem sair da cama e era cuidada pelos outros 5 companheiros de cela dele. Não conseguia levantar, era tetraplégico porque tinha tomado um tiro da polícia, era traficante, tomou um tiro da polícia, tinha essa condição de tetraplegia. E por conta disso, inclusive no decreto de indulto comutação, tinha no rol taxativo a tetraplegia. E na época, sequer tinha monitoração eletrônica, então não foi nem concedida prisão domiciliar para ele. Então não tinha o que a gente comentou, eu e o Augusto, da perda do objeto, né? Simplesmente ele estava condenado por crime de tráfico de drogas, tetraplégico, foi concedido o indulto humanitário. Não me lembro agora o nome, o caso, enfim, mas eu lembro dessa situação, então somente. Então, gerava um ônus muito grande para o próprio Estado a manutenção dele dentro de uma unidade prisional. Era sempre muito difícil, sabe? E isso foi concedido. Acho que foi logo no início, quando comecei a trabalhar com o Dr. Katsuji Nakadomari, em meados de 2013 ali. Fizemos aqui um apanhado, né, desses decretos de indulto e comutação, né, de 2005 para cá, tem aí 17 anos. E com base nisso, o que você espera assim, em relação ao próximo governo? Você acredita que ele vai manter o mesmo padrão que ocorreu ali nos anos 2000 ou que tenha alguma virada em relação ao momento que o país vive? Você quer opinar nesse sentido? Com certeza, acredito que inclusive seja o ponto alto aqui da nossa conversa hoje. E lógico, tudo que nós estamos falando são visões, perspectivas, sugestões e criação de fato de um prognóstico, né? O presidente Lula, ele foi preso injustamente, nós todos sabemos disso, e hoje foi eleito presidente da República de novo, não é? Ele talvez esteja um pouco mais simpático à questão prisional. Bom, acredito que em várias ocasiões ele já se mostrou mais uma vez sociável. Com ele cessou, inclusive, o comparecimento, e aí eu me valho das palavras do padre Júlio Lancelotti, que ele, todo Natal, todo final de ano, ele ia, né, às ruas se encontrar com moradores de rua. Isso mostra um pouco a visão social que ele tem. E acredito que, se ele se atentar, tiver bons assessores que olharem para essa questão prisional, vão dispor de indulto comutação, sim. E aí a gente não precisa nem esperar Natal, Dia das Mães, etc. A gente pode fazer isso na primeira semana. Lógico que uma questão de política pública e para apaziguar os ânimos da sociedade, ele não vai fazer isso. Não é? Não tô crente que ele vai fazer isso de imediato, mas espero sinceramente que até o carnaval nós tenhamos, por exemplo, um decreto de indulto comutação. Tem que tomar muito cuidado com isso, lógico, por conta do atual cenário político, mas pelo menos no Ano Novo, no Natal, eu acredito que vamos ter, porque é mais ou menos nessa data que esse conselho que emite essa minuta para concessão de indulto comutação, que eles começam a emitir a minuta e analisar a situação à época e ver quantas pessoas poderiam ser agraciadas com esse indulto comutação. Então, acredito que ele vá sim dispor de indulto comutação. Aliás,
Tenho quase certeza disso, tá? Tenho quase certeza disso. Isso tanto por conta do que ele vivenciou, tanto por conta do atual cenário prisional, que nós precisamos de políticas públicas voltadas à população privada de liberdade. Lembrando, nós temos 40 e poucos % que ainda sequer tem sentença penal, são presos provisórios. Lógico, ele não pode atingir essas pessoas, tá, com indulto, comutação de pena, porque precisa pelo menos de um trânsito julgado para acusação para definir isso. Mas eles serão os futuros condenados. Nós sabemos que prisão preventiva é antecipação de pena, sim. Tá? Com certeza. Não é uma balela falar que a prisão processual distingue-se de prisão pena. Mentira, é antecipação de pena. Tá? Tô com o Zaffaroni quando a gente fala disso. E então, Augusto e Calil, acredito que nós teremos sim esse decreto de indulto comutação. E aí que tá. Será que ele vai obedecer às regras que estavam sendo ditadas antes do Michel Temer, ou será que essa ideia foi boa? Eu acredito que a ideia foi boa, tá? De individualizar. Eu gosto dessa visão de individualizar condutas, porque você acaba aproximando mais da realidade. Você acaba tratando a pessoa como uma pessoa, apesar disso poder futuramente, inclusive, limitar a concessão de algum direito, tá? Mas, por exemplo, quem foi condenado pelo artigo 33, parágrafo 4º, a pena já foi reduzida no mínimo de 1 ano e 8 meses ali, muitas vezes, mas ele simplesmente pode ser concedido uma regalia maior para concessão, por exemplo, uma fração menor de 1/5, de 1/6, de 1/8, sabe? De 1/8 para concessão desse indulto, já contabilizando inclusive o período de detração penal, que essa pessoa fica presa quando não deveria ficar presa, não é? Que mais? Acredito que crimes de furto de pequena monta poderiam ser indultados independentemente do valor, aliás, independentemente de uma fração. Uma coisa que eu nunca vi acontecer, mas pode ser critério para indulto comutação de pena, é a seguinte: estabelecer um salário mínimo como o valor de um furto ou tentativa de furto e indultar todas as penas que tenham valor desse tipo. Ou vamos dizer assim, 10%, que o STJ tem entendimento de que 10% do salário mínimo, né, seria insignificante. Vamos então analisar a jurisprudência da STF que afasta a necessidade, que afasta a reincidência na análise da individualização, do princípio da insignificância. Vamos trazer isso para o decreto prisional e falar, olha, crimes que tenham um valor de furto, crimes de furto, que tenham um valor de prejuízo à vítima de até 150, 250 reais, que sejam todos eles indultados. Imagina o efeito disso. Tá? Porque são penas que não deveriam ter sido aplicadas. É um controle do executivo para com o judiciário. Acredito que uma das propostas dele era justamente a respeito desses crimes de menor potencial aí, furtos de bagatela, né? Uma das propostas do governo dele, e rever um pouco a questão das prisões preventivas, né? Então realmente faz sentido essa questão dele talvez aplicar um indulto aí para essa questão desses determinados crimes, né? E aí que tá, Calil. Será que ele vai tomar a frente desse diálogo? Será que os assessores dele vão tomar a frente desse cenário e realmente compreender esse estado atual e satisfazer essas práticas conforme está no cronograma dele, ou eles simplesmente vão seguir o Conselho Penitenciário? É o Conselho Penitenciário, tá, que emite essa minuta de decreto de indulto e comutação de pena, tá no artigo 190 da LEP, tá? O Conselho Penitenciário é o Conselho Penitenciário que encaminha ao Presidente da República. Processada no Ministério da Justiça com documentos e o relatório do Conselho Penitenciário, a petição será submetida ao Presidente da República. Então, assim, esse Conselho Penitenciário, que, salvo engano,
a Alessa fez parte, ele foi ignorado de 2015 para cá. E olha, foi ignorado num bom sentido, quando eu digo quando foi na época do Temer, porque ele acabou individualizando condutas, e eu vejo com bons olhos isso, mais uma vez, mas e foi ignorado completamente no governo Bolsonaro, que não dispôs de indulto de computação, não é? Então acredito que, talvez observando todas essas questões, nós teremos... O prognóstico é o seguinte: é positivo. Tem muito trabalho para a advocacia, muito trabalho para o promotor de justiça, muito trabalho para o juiz em analisar indultos de comutação de pena, tá? E aí que tá. Ele pode acobertar os últimos 4 anos? Será que ele pode, enquanto presidente da República, dispor de indulto de comutação de tal forma que busque acobertar e atingir os últimos 4 anos? Sim, ele pode, tá? Será que isso vai ser feito? Não sei, tenho minhas dúvidas, acredito que não, mas pode ser feito, não é? Pode ser feito. Ele pode olhar para os últimos 4 anos, conceder um decreto que vai valer no ano de 2018, um decreto que vai valer no ano de 2019, um em 2020, 2021 e 2022, tá? Ele pode fazer muito bem isso. Porque 2018 nós não tivemos também, tá? No Temer. Nós não tivemos o de Natal, nós tivemos somente o do Dia das Mães. Eu não entendi bem essa parte final. Você estava querendo dizer uma hipótese de retroagir, isso? Exato. Ele pode muito bem estabelecer um limite temporal para concessão. Ele pode, se ele quiser, Augusto, olhar para o decreto de 2012 e falar, olha, ele vai continuar válido, tá? Porque os decretos de indulto de comutação de pena, eles são cumulativos, são cronológicos, mas eles são cumulativos. Um não revoga o outro, eles continuam existindo e coexistindo ao longo do tempo. Mas ele pode olhar para 2012 e falar, olha, quero conceder lá em 2012, de novo, porque eu quis, ponto. Interessante. Ele pode muito bem fazer isso. Ele pode também olhar Desde 2018 nós não temos, né, do final do ano. Inclusive o Temer deixou de dispor porque a ADI não tinha sido julgada ainda. E esse foi a justificativa dele. Ele falou, olha, não vou dispor porque o STF está discutindo e eu não quero confrontar, eu, presidente da República, não quero confrontar um poder. Tá? Ele respeitou a decisão até então que estava sendo tomada pelo ministro Barroso na ADI 5874 e falou, olha, não vou dispor de indulto de comutação esse ano. E não dispôs. O Supremo, ele julgou constitucional, né, aquele indulto, né, porque deu Barroso... Sim, constitucional, perfeito, sem nenhuma alteração, inclusive restabeleceu baixou, vamos dizer assim, todas as suspensões que o Barroso tinha determinado. Porque daí, caso o Supremo tivesse chancelado a decisão do Barroso, né, julgado inconstitucional o decreto do presidente, não haveria parte do decreto, não haveria extinção de punibilidade para aquelas pessoas que estariam nessa hipótese de inconstitucionalidade, então. Inclusive, muitas análises, talvez você tenha se deparado com isso, muitas análises de indulto de comutação ficaram suspensas enquanto não decidido de forma definitiva essa daí. E exatamente para ter segurança, né? Porque, vamos dizer assim, o que você, apesar da suspensão, você analisava e concedia indulto sem nenhum problema. Mas o que tinha sido suspenso, se você utilizasse essa norma para concessão de indulto, o prejuízo poderia ser muito grande. Para a segurança jurídica, né? Não para o apenado. O apenado teria uma pena extinta que futuramente poderia ter sido, vamos dizer assim, desextinta, né? Já que está todo mundo falando de descondenação, descondenado é doído, né? Então, desextinção, né? Mas assim, lógico, o Ministério Público quer recorrer e possivelmente os tribunais vão reformar essa decisão de primeiro grau, né? Eu queria até vamos dizer assim, crer pela positividade desse decreto de indulto de comutação, tá? Que ele seja o mais amplo possível, tá? Lógico, existem crimes
que são hediondos de fato. E aí que tá outro ponto também. Por exemplo, existem crimes que de fato são hediondos e existem crimes que estão sendo inseridos no rol dos crimes hediondos, assim, sem nem motivo justificativa, tá? Crime de furto com uso de explosivo, por exemplo, é um crime hediondo atualmente. O crime de porte de arma de fogo de uso restrito é crime hediondo. Olha o problema disso, não é? São crimes que têm gravidade ou abstrata ou um crime de furto, que a pena é baixa. Você está impedindo a concessão de indulto e comutação a partir da visão de que é um crime hediondo. Né? Inseriu-se isso no rol dos crimes hediondos. Precisamos ter mas aí não cabe ao presidente da República, mas precisamos ter uma discussão muito grande a respeito desses crimes. Vamos deixar somente aqueles crimes verdadeiramente hediondos na lei dos crimes hediondos, não é? O mandamento constitucional está sendo lido de uma forma absurda. Que a cada momento, até pelo populismo penal, que eu e o Calil a gente sempre conversa, a cada clamor social, o Congresso Nacional se mexe, inclui mais um crime no rol de hediondos, daqui a pouco todos os crimes vão ser hediondos e aí nenhum crime é hediondo. Exatamente. Só os de menor potencial ofensivo, daí não vão ser hediondos, né? Porque se todos são hediondos, nenhum é hediondo. Exatamente. Você não vai ter uma diferenciação entre um furto com explosivo, como você citou, para um homicídio qualificado. Falta um parâmetro e uma padronização, né? Tipo, o que a gente vai considerar hediondo? Primeiro, né? Até essa questão da equiparação aos hediondos também, que, do meu ponto de vista, eu acho uma manobra que não faz sentido nenhum. Por exemplo, equiparar o tráfico de drogas atualmente. Por quê? Calil, eu e o Caio Domingues escrevemos um artigo, publicamos lá no Conjur, que defendemos que, na verdade, o crime de tráfico de drogas nunca foi equiparado a hediondo. Pois é. Ele está, sim, no mandamento constitucional do artigo 5º, mas não é uma equiparação formal ao crime hediondo. É uma manobra ali de interpretação. É um vício de linguagem. Costumeiramente tratou-se como equiparado a hediondo, mas não tem uma equiparação formal. É um vício de linguagem. É o que a gente está falando de tratar direito e benefício. Trata-se como equiparado a hediondo porque viciou, sabe? Ninguém rediscute essa matéria. O STF e o STJ, inclusive, sequer analisaram com profundidade essa temática. Simplesmente fazem referência ao artigo 5º e falam, olha, é hediondo, ponto. É até interessante porque antes do STJ pacificar agora essa questão pós-pacote anticrime, eu entrei com alguns pedidos, né, para alterar essa questão ali da progressão de regime para o crime de tráfico de drogas, considerando que pela alteração legislativa não existiria mais uma equiparação evidente. E é interessante que tanto a manifestação do Ministério Público quanto a decisão em primeiro e em segundo grau se reservaram a falar que sempre foi equiparado e continua sendo equiparado. Era basicamente isso. É isso mesmo. E aí que tá, pode o presidente da República conceder indulto e comutação para o tráfico? Não pode. Não pode. Por quê? Porque está no mandamento constitucional do artigo 5º, que veda a concessão para o tráfico, concessão de indulto. Aí que tá a importância da doutrina do Roig, por exemplo, que ele fala que comutação não é indulto. Comutação é mutação da pena. Então o presidente da República poderia dispor de comutação de pena de tal forma que inserir os crimes de tráfico de drogas também. Isso vai ser feito? Dificilmente. Dificilmente, tá? Até porque ele teria que justificar muito bem a sua decisão contrária a essa guerra às drogas, falida guerra às drogas, né? Ele teria que justificar muito bem essa decisão, porque eventualmente ia chegar no STF, o STF, a atual composição também não está muito positiva. Não poderia dar uma de Joe Biden assim agora, do nada. Não com o artigo 33, com o 28 tranquilamente. Poderia imputar todas as eventuais penas de advertência do artigo 28. Poderia, sem nenhum problema. Daí ele poderia fazer com certeza, tá? É que aqui nós não temos a prisão, não é? Nós temos outras penas alternativas. Só que assim, indulto e comutação, vamos lá. O que eu gostaria de ver o presidente eleito, o presidente Lula, fazer? Antes do carnaval, dispor sobre indulto e comutação de pena, tá?
ainda que de forma a individualizar as condutas, conforme fez Temer e o ministro Alexandre de Moraes, trazendo parâmetros baixos para concessão de comutação e abrandar essas penas, antecipar a progressão de regime prisional, antecipar o livramento condicional. Não estou dizendo aqui de extinção da pena, estou falando de mutação da pena, estou falando de comutação da pena. Tá? Estou falando aqui de abrandar um pouco e diminuir as penas até então aplicadas. Não estou falando propriamente de extinção. De extinção, tudo bem, a gente pode ter algum parâmetro maior aí, começando a pensar a partir do cumprimento de 1/3 dessa pena. Aí os crimes de menor potencial ofensivo, pensar em 1/5, 1/6, tá bom? Agora, para comutação, vamos começar a trabalhar já na casa de 1/10 do cumprimento da pena. Vamos começar a fazer isso, nunca foi feito. 1/8 talvez, 1/8 tudo bem, 1/8 já foi feito. Nós vamos trabalhar no cumprimento de 10% da pena, sabe? Para começar a comutar penas. Isso permitir com que pessoas saiam do regime fechado. Outra proposta, que daí não é indulto comutação, talvez seja... Aliás, voltando ao indulto comutação, vamos colocar um valor monetário. Estava fazendo uma pesquisa esses tempos atrás com o professor Fernando Henrique Cardoso Neves, e chegamos ao número, né, de que um processo penal custa ao Estado cerca de R$5.000. Por que então não pegar esse processo penal, esse valor, e restituir a vítima? Mas assim, lógico, né? Existem há uma discussão muito maior a ser feita a respeito disso. Estou trazendo aqui uma forma muito singela. Mas sei lá, vamos pegar o parâmetro de 10% do salário mínimo, 20% do salário mínimo, estabelecer como ínfimo e indultar essas penas de furto e tentativa de furto, tá? Até mesmo receptação também, estelionato também, mas não de roubo. Ninguém está falando de roubo aqui, né? Estamos falando de crime sem violência ou grave ameaça. Vamos pegar esses limites monetários mesmo e indultar essas penas. Olha o efeito que isso já vai trazer para o sistema prisional. Então, uma outra medida que o presidente da República pode tomar é, de fato, limitar a capacidade das unidades prisionais a 120%, que é o parâmetro e o limite tidos como razoáveis pelo STF, pelo ministro Fachin, numa relatoria de um caso que ele decidiu lá, e também pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vamos limitar a 120%, não pode passar disso. E pronto, a gente vai acabar com a discussão da compensação penal, porque no Brasil não vai ter mais ninguém preso além disso, e a gente vai começar a trazer, de fato, números clausos para a execução penal, e trabalhar na prática os números clausos. Bom, a respeito dessa questão da prisão preventiva que o professor José Flávio falou, para quem ainda não ouviu o nosso episódio anterior do podcast, a gente trouxe aí uma questão a respeito de uma possibilidade de indenização por uma prisão preventiva indevida, e nesse episódio a gente debate um pouco a respeito dessa questão das prisões preventivas no Brasil. Então, se você ainda não ouviu, vale a pena dar uma conferida. Então, pessoal, obrigado para quem acompanhou esse episódio até esse momento. Quero agradecer mais uma vez ao professor José Flávio por ter aceitado o nosso convite, por ter nos brindado com essa conversa maravilhosa, com todo o seu conhecimento de execução penal. Professor José Flávio, tem algum conteúdo, canal, página que você queira, curso, que você queira divulgar? Bom, já que você levantou a bola, eu corto, né? Bom, eu tenho o Puxando Pena, @PuxandoPena, é o perfil no Instagram pensado exatamente na comunicação facilitada da execução penal, que tem o propósito exatamente de contribuir para a atuação do advogado, do assessor, do promotor, de quem seja, e que pense de forma crítica a execução penal. Porque mais do mesmo a gente já está acostumado, a gente tem que pensar criticamente a execução penal. Tenho o meu curso, que é o Cálculo de Execução Penal na Prática, que não é simplesmente cálculo, não, a gente passa por todos os principais temas de execução penal, que, logicamente, práticos,
né, voltados à prática, atuação prática na execução penal. Além disso, também tem o Fórmula da Defesa na Lei de Drogas, que é um curso pensado por mim, pelo Caio Domingues e pela Mariana Filmari, que tem o propósito de apresentar como que deve ser a atuação do advogado e muni-lo para melhor atuar em processos de tráfico de drogas, associação, todos conforme a Lei de Drogas. E, bom, já fica aqui também o meu spoiler de que ano que vem será lançado um livro de execução penal autoral, exatamente buscando a atuação profissional também do advogado, inclusive para a carreira para a qual retornarei muitíssimo em breve. Augusto, Kalil, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer imenso poder discutir e criticar e pensar de forma lógica, técnica e razoável a execução penal. Muito obrigado. E lembrando, direito não é benefício. Maravilha. Kalil? Muito obrigado, né, Augusto, por mais um episódio interessantíssimo aí. Muito obrigado, professor José Flávio, por nos trazer todo esse conhecimento, toda essa crítica do ponto de vista de alguém que trabalha com isso diariamente, né, ainda mais de dentro do próprio judiciário. E muito obrigado a você que está nos ouvindo até agora. Se você conhece alguém que possa se interessar por esse assunto, alguém que trabalhe na área, alguém que estude, alguém que tenha interesse, por favor, compartilhe. E peço para que nos siga também nas redes sociais. O meu Instagram é o @crimesimples e o Augusto é o @augustorodrigues.criminal. Legal, Kalil. Obrigado mais uma vez pela tua companhia também. Kalil sempre um grande parceiro aí no nosso podcast Criminal Simples. Professor José Flávio, mais uma vez agradeço aí por todo o ensinamento que nos passou com essa aula magna sobre execução penal. Já deixo aqui aberto o convite para o lançamento do livro. Assim que tiver o livro, por favor, venha aqui fazer o lançamento no nosso podcast, vou ficar muito feliz. E quero agradecer a todos que nos acompanharam e ouvindo o nosso conteúdo. Se você conhece alguém que se interesse por direito penal, execução penal, processo penal, seja um estudante de direito, um advogado, alguém que milite na área, por favor, nos ajude, compartilhe esse conteúdo, que temos que fazer essa divulgação do conhecimento. É a nossa forma de combater a ignorância e a desinformação. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Valeu, muito obrigado.